Graça e paz, irmãos. Eu sou Cisneiro, sou líder do Ministério de Louvor, uma geração profética, e quero neste momento conversar com vocês sobre comunhão com Deus, termos uma comunhão saudável com o nosso Deus. E eu quero, em rápidas palavras, conversar com você a respeito de dois pilares da fé cristã, que se chama oração e a leitura da palavra de Deus. Esses dois pilares, eles são, na verdade, pilares que nos levam a ter um relacionamento real com Deus. Não tem como ter relacionamento com Deus se nós não formos pessoas de oração, se nós não formos pessoas que amamos ler a sua palavra. Não tem nenhum vínculo com Deus aqueles que não fazem tais coisas. Então nós precisamos, no nome de Jesus, ver a importância que a oração e a leitura da palavra tem na nossa comunhão com Deus e no nosso relacionamento com Ele. O texto da palavra de Deus que eu quero ler para os queridos é o texto de João 17 e o versículo também 17, onde Jesus, orando, ele diz o seguinte: Pai, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus queridos, Jesus ele está orando a Deus. Esta que é a oração que o Senhor Jesus fez ao seu Pai, ao nosso Deus. Então, ele pede para Deus nos santificar. E nos santificar na verdade, e ele ainda diz que esta verdade na qual nós teríamos que sermos santificados por Deus, era a sua palavra. Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus na nossa vida, na nossa comunhão com o Senhor. A palavra de Deus, ela deve ser algo de extrema importância para nós que somos crentes, que somos cristãos. Por quê? Porque sem a palavra de Deus eu não tenho como ouvir Deus falar. É a palavra de Deus que vai fazer com que eu escute a voz do meu Deus a falar comigo. Em Mateus 4, versículo 4, eu encontro Jesus vencendo a Satanás quando estava sendo lá tentado no deserto através da palavra de Deus. E ele diz no versículo 4 do capítulo 4 o seguinte: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, toda a palavra que procede da boca de Deus está aqui. É a Bíblia Sagrada. Esta é a boca de Deus falando a nós. Então não tem como termos comunhão com Deus se a palavra de Deus ela não for lida por nós e com a ajuda do Espírito Santo de Deus compreendida também. Então, nós precisamos, para termos comunhão com Deus, termos uma vida pautada na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos santifica. Não foi isso que ele disse no versículo que nós acabamos de ler? Nosso versículo principal desta nossa reflexão: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então perceba, se a palavra de Deus ela é a verdade, eu preciso, como crente, filho de Deus, e para ter comunhão com Ele, eu preciso também viver uma vida na leitura da verdade, da palavra de Deus. O salmista, ele diz que guardou a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra Deus. A palavra de Deus, aqueles que leem a palavra de Deus, eles têm uma comunhão sadia com Deus. Por quê? Porque ele guarda esta palavra no seu coração. E esta palavra, por estar no seu coração, esta palavra também fortalece a esta pessoa a não pecar contra o seu Deus. Então, a importância da palavra de Deus na vida do cristão, nós não podemos nos separar disso. Mas tem uma segunda coisa para nós vermos em comunhão com o Senhor, que é também termos uma vida de oração ativa. A palavra de Deus diz em 1 João, no capítulo 5, no versículo 14, o seguinte: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouvirá. Perceba que o texto de João, ele não diz que é segundo a nossa vontade. Mas ele é claro quando ele diz assim: se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouvirá. E é bom nós compreendermos que toda a nossa oração ela precisa ser pautada na vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para mim, ela é boa, ela é perfeita e ela também é agradável.
Então a nossa oração, ela precisa estar pautada na vontade de Deus, porque só assim, ela estando na vontade de Deus, certamente Deus ouvirá as nossas orações. Mas Colossenses 4, em versículo 2, eu encontro Paulo dizendo o seguinte: perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Perseverai em oração. Não tem como termos uma vida de oração se nós não formos perseverantes no nosso compromisso com a oração. Nós precisamos entender que o nosso compromisso com a oração é um compromisso também com Deus que está nos ouvindo. Toda vez que oramos e oramos em verdade, nós estamos nos comprometendo com Deus, com tudo aquilo que estamos falando para Ele, na certeza de que Deus está nos ouvindo e querendo de nós a sinceridade de coração que devemos ter nesse diálogo com Ele. Então, eu encontro também o salmista dizendo no Salmo 145, no versículo 18, que perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. De todos os que invocam em verdade. Então o salmista ele também deixa claro que o Senhor ele não está distante daquele que ora, de forma nenhuma. Aqueles que oram, eles percebem, eles sentem a presença de Deus ao seu lado. E eles sentem a presença de Deus ao seu lado quando eles oram em verdade, como diz os Salmos que nós lemos agora. Então, em nossa oração, é necessário ter verdade. A nossa oração ela precisa ser pautada de verdade. Eu não posso falar com Deus simplesmente por falar ou porque eu não tenho o que fazer. Eu preciso falar com Deus na certeza de que Deus está me ouvindo. E eu tenho que ser o mais verdadeiro possível com o Senhor. Porque eu sei que nas mãos do meu Senhor, a quem eu tenho orado, está a minha vida e pertence a minha vida, a este Senhor. Então, meus queridos, eu quero deixar para vocês também o que Paulo disse aos 1 Tessalonicenses 5,17, que diz o seguinte: orai sem cessar. Quando nós escutamos esta palavra de Paulo aos Tessalonicenses 5,17, que diz orai sem cessar, nós precisamos entender uma coisa, que não existe lugar para se orar. Eu posso orar a Deus em qualquer lugar aonde eu estiver. Que também não existe tempo determinado para a oração. Eu posso orar a Deus independente do tempo que eu tenha ou não. Porque a minha vida precisa ser uma vida de oração. Os meus pensamentos precisam orar a Deus. As minhas condutas precisam estar orando a Deus. O meu comportamento precisa glorificar a Deus. Precisa expressar a minha comunhão com Ele. Então, nós precisamos ser pessoas que oram e pessoas que leem a palavra de Deus. Só assim nós teremos uma comunhão real e sincera com Ele. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a caminhar e a prosseguir nesta jornada. Mas antes de finalizar, eu quero pedir para você, deixa um like aqui no nosso canal, fortalece o nosso canal e também divulga este canal para as demais pessoas, para os seus conhecidos, familiares e tantas outras pessoas que você possa alcançar através do seu conhecimento. É isso que eu te peço, te agradeço, Deus te abençoe no nome de Jesus. Sim, lembrando a você, dia 9 de maio, nós estaremos, o Geração Profética estará fazendo uma live ao vivo. Então, o que é preciso você fazer? Acessar o nosso canal do YouTube. Então você acessa o nosso canal do YouTube, Uma Geração Profética, vai lá, clica no sininho de informações e nós iremos manter você informado até o dia 9. Até o dia 9 você vai ficar informado através desse procedimento, tá certo? Então o Geração estará fazendo 18 anos no dia 9 de maio. E estará acontecendo esta live ao vivo, né? E nós contamos com a sua participação. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus e até lá.